Olá pessoal, esse vídeo é a introdução da atividade número 1 da apostila do 6º ano do São Paulo Faz Escola. É uma atividade que, se fosse feita na sala de aula, seria uma atividade de leitura compartilhada. Mas como a gente não está no momento podendo se encontrar na sala de aula, eu tentei fazer aqui uma leitura compartilhada à distância, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto para vocês, ok? Mas antes de ler o texto, eu gostaria de apresentar que texto é esse, não é? Dizer para vocês qual é esse texto e fazer algumas perguntas iniciais antes da gente começar de ler realmente o texto, certo? Então, o título do texto é Conto ou Não Conto? E o autor é Abel Sidney. Esse texto está lá na apostila do 6º ano, a apostila do São Paulo Faz Escola, aquela azulzinha que vocês pegaram na escola, que é de vocês. Se não pegaram, podem ir nessa semana, a partir de terça-feira, a partir de amanhã, já buscar, tá bom? Na página 7 começa o texto e vai até o alto da página 9, ok? Eu coloquei aqui no blog, né, junto com esse vídeo, uma versão ilustrada. É o mesmo texto que está na apostila, mas eu coloquei numa versão de 5 páginas, um pouco maior, mas assim, maior por causa dos desenhos, das ilustrações. Então, uma versão um pouco mais gostosa de ler. É essa que eu vou compartilhar com vocês, ok? Só para pensar então no título, conto ou não conto? O que você pensa quando você ouve esse título? O que será esse conto? É o conto do verbo contar, tipo 1, 2, 3? Ou seria o conto de contar alguma coisa, de dizer alguma coisa para alguém? É isso. É isso mesmo, é contar dizendo alguma coisa para alguém, não é? Mas a palavra conto, ela também tem um outro sentido, que é o sentido de ser um gênero textual, uma narrativa curta, né, uma história curta, que tem um só clímax e um só desfecho. Então, é esse sentido que também está aí subentendido nesse título, ok? Então, chega de conversa, vamos para a leitura. Conto ou não conto? Abel Sidney. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou te contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu fico de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que eu estou ouvindo, não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo.
e você vai dedurar sua prima. Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha e para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira e minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E, se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedos duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro de seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Disse ela: "Sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro." E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinho até recomeçar. "Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. E por acaso eu estava ontem tranquilamente sentada no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como essa pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda." Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passado tantos anos, ainda hoje, nós fazemos questão de relembrar este episódio. Nossos filhos compreendem, então, porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar, sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é segredo e eu não posso contar.